A notícia de ontem é aquilo que a gente já sabia, na verdade, né, uma grande revelação, entre aspas, de que realmente havia um plano de golpe de Estado no Brasil para impedir que Bolsonaro deixasse o poder e entrasse na sucessão o governo do Lula. Então esse plano incluía assassinar e envenenar, possivelmente, três figuras centrais das instituições democráticas, né, naquela transição ali, que era o presidente eleito Lula, o vice-presidente eleito o Alckmin e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, que foi essa figura central para enfrentar os golpistas, para enfrentar a marcha autoritária bolsonarista no Brasil. Então, por causa dessa investigação da Polícia Federal, 4 militares foram presos e um agente da Polícia Federal. E aí tem uma reportagem aqui do G1 que mostra a linha do tempo do planejamento desse grupo, né, dessa conspiração que se armou e que era uma conspiração que se deu com participação de figuras próximas do Bolsonaro e possivelmente com o próprio Bolsonaro. Daí, segundo a Polícia Federal, diz o seguinte aqui, olha: trata-se a rigor de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O plano dispõe de riqueza de detalhes com indicações acerca do que seria necessário para sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos. E esse documento aqui, revelando, né, essa operação chamada Planejamento Punhal Verde e Amarelo, indica a elaboração de um detalhado planejamento que seria voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes e ainda dos candidatos eleitos Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, ambos componentes da chapa vencedora das eleições. Então, assim, é uma informação muito grave e isso foi extraído, né, isso foi obtido a partir dos dados do celular do Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Então aqui volta, né, a história que a gente já viu anteriormente, a minuta do golpe, isso levou, né, a uma expectativa tremenda no final da eleição de 2022 sobre como seria a transição, sobre se haveria violência ou não. Depois acontece o 8 de janeiro, então aqui, como eu falei, é só uma confirmação daquilo que todos nós sabíamos, e aí o que você vê é a tentativa dos bolsonaristas de tentarem minimizar o impacto disso, né, a gravidade desse caso, que é algo muito sério. E aí eu quero ver com vocês aqui um vídeo do Flávio Bolsonaro falando sobre isso, porque é curioso demais a linha que ele segue para defender a inocência das pessoas envolvidas nesse ato, né, nesse crime. Vamos ouvir juntos aqui o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Essa situação de hoje não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. E um crime, para ser tentado, em algum momento da sua execução, tem que ter havido algum fato que impediu os agentes de darem continuidade ao plano deles, de concretizar esse crime. O que não aconteceu também nesse suposto plano de assassinato de autoridades. A linha que ele vai é que ter a vontade de fazer um golpe de Estado no Brasil, aqui ele está usando o assassinato como comparação, mas que ter a vontade de fazer um golpe de Estado não é um crime, né? Bem, aqui não é apenas a vontade, aqui houve uma conspiração, né? Houve um grupo de militares, alguns militares próximos à figura do Bolsonaro, né, ou que estavam em contato com o Bolsonaro, planejando um golpe de Estado. Então aqui não era apenas a vontade, o desejo, né, eu gostaria de ter, sabe, algum tipo de intervenção militar no Brasil. Não, aqui você tem um planejamento, né, e aqui você tem um tipo de crime que é um caso excepcional, até porque se vier a ser executado, se vier a ser realizado, isso vai impedir a punição dos culpados, só impedir a punição de quem cometeu um golpe de Estado, porque o golpe de Estado basicamente a suspensão das instituições, o modo como a democracia funciona, e aí vai ter um novo regime que não vai seguir as regras do anterior, né? Possivelmente muitas leis, muitos códigos serão revogados para que o golpista possa governar. Então a própria tentativa já é um crime. Nesse caso aqui, claro que entra num limbo, né, que seria o planejamento do golpe de Estado. Aqui o Flávio está indo numa brecha que existe na lei, porque há um projeto de lei para incluir conspiração em crimes contra as instituições democráticas, então nesse caso haveria sim um artigo ali específico falando sobre esse ato de planejamento, mas agora vai caber a interpretação dessa lei, dependente da interpretação do que é tentar um golpe de Estado. Se esse ato de planejamento, de acompanhar a rotina das possíveis vítimas, isso já conta como uma tentativa, né?
Basta pensar, por exemplo, em relação aqui análogo, né, ao terrorismo. Muitos países criminalizam o próprio ato de planejamento de um ato terrorista. Basta pensar, por exemplo, no Reino Unido, aqui, né, eu estou aqui num site sobre informações judiciais britânicas, e aí tem aqui um artigo que é preparação de atos terroristas. E dependendo da gravidade de como seria o ato, né, qual o número de vítimas possíveis, como se daria esse ato terrorista, pode levar até a prisão perpétua no Reino Unido. Então, assim, o planejamento já é suficiente para que, vamos supor que uma investigação desbarate lá a organização, né, consiga, evitar que aconteça o atentado antes, que seja, inclusive tentado, né, durante o planejamento, isso pode levar as pessoas para a vida inteira na cadeia. Isso no Reino Unido. Então, muitos países foram se adaptando, né, ao contexto do terrorismo internacional, de modo a se antecipar e poder desmotivar até mesmo o ato do desejo, como diria ali o Flávio Bolsonaro, desejar cometer um ato terrorista. Nesse caso aqui, o planejamento, né, reunir materiais para isso, alugar uma van para fazer algum tipo de carro-bomba, assim por diante, isso já seria o suficiente para que essas pessoas sejam punidas e com muita severidade, às vezes. Então, como eu falei, esse é um caso excepcional no qual, se porventura o crime for bem realizado, isso impediria a própria punição do crime. Então, me parece aqui que seria um caso exemplar aqui no Brasil para que você puna também com rigor essas pessoas, de modo a também estabelecer um precedente e indicar para as pessoas, olha só, não dá para tentar um golpe de Estado. Porque a gente fala de figuras, né, de figuras inclusive do governo anterior do Bolsonaro e também figuras de um escalão ali bastante alto do Exército, das Forças Armadas, né? Isso, claro, leva a profundas preocupações, demonstra como a democracia brasileira escapou por um triz, porque se houvesse acontecido isso, os agentes que participam disso fazem um cálculo, né? As pessoas envolvidas, a cúpula militar, fariam um cálculo ali, o que é mais vantajoso, para onde isso aqui vai levar, será que isso tem potencial de ser bem realizado ou não? Aqui eu cito, inclusive, o livro, né, que é uma referência, que é o do Luttwak, que se chama Coup d'État, que fala sobre quais são os tipos e as condições apropriadas para que possa haver um golpe de Estado. Aqui você tem muitos agentes, né, muitas pessoas interessadas aí que tem que avaliar se vale a pena embarcar ou não no golpe, e é claro que as consequências seriam desastrosas para o Brasil, né? Para a oposição política, não seriam apenas mortos ou assassinados Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. A gente pode imaginar que num caso de golpe de Estado dessa natureza, haveria oposição, haveria muita gente que surgiria contra o golpe de Estado, então isso levaria a um banho de sangue, né? Assim como a gente viu nos anos de chumbo no Brasil. Há uma marcha em direção ao Estado mais repressivo, até um ponto que pessoas que se opunham ao regime eram torturadas, mortas ou tinham que se exilar do país. Então, o histórico é recente no país, né? O histórico é recente no Brasil. Pessoas que você conhece vivenciaram isso e, em alguns casos, sobreviveram à ditadura, né? Foram presos, foram investigados, foram torturados. Então, é assustador pensar quão próximo nós estamos de um regime que foi autoritário, brutal e assustador, e como escapamos por pouco. Então, assim, como eu falei, aqui caberia sim uma punição exemplar, e me parece, uma tremenda hipocrisia você ter lá o Flávio Bolsonaro, né, dessa família Bolsonaro, que sempre tem esse discurso de bandido bom, bandido morto, tentar relativizar um crime e dizer, não, não é crime, querer matar ninguém não é bem análogo a isso, né, mas tentar, relativizar algo muito grave. É claro que envolve a família dele, é claro que pode levar à prisão do pai dele também, então ele tem interesses aqui próprios em relação a isso, mas é a tremenda hipocrisia, né? O crime dos outros tem que ser punido com o máximo rigor, o crime do brasileiro pobre tem que ser, exemplar, mas o crime do pai dele, aí não, mas é só vontade de dar um golpinho de Estado aí, não, ninguém se machucou, não aconteceu nada. Então, pra você ver, né? Pra você ver a tremenda hipocrisia. Mas aqui vai entrar na brecha da lei, né? Tem uma chance grande de essas pessoas não serem punidas porque teria que se enquadrar em alguma lei. Então, sim, se não houver uma indicação ali muito clara de qual é o crime cometido, pode ser, sim, que isso saia impune. O que é mais assustador ainda, pensar que pessoas planejaram um golpe de Estado no Brasil e que vão sair sem qualquer tipo de punição. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, né, que foi a história de ontem. Ainda está sendo muito debatida. A fala do Flávio Bolsonaro aqui, né, tentando tirar a culpa, a possibilidade de punição dos envolvidos. Como é que você entende essa situação? Como é que você entende esse planejamento aí? E o que a gente pode esperar em relação à punição dos envolvidos? O que você pensa aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!